Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos continuar a nossa aula de Química Ambiental e hoje então vamos falar da parte do nosso planeta que contém água, que é a hidrosfera. A hidrosfera então é a camada de água da superfície terrestre que inclui desde rios, lagos e oceano até os lençóis de água subterrânea, as geleiras e o vapor de água da atmosfera. É uma camada descontínua que engloba a água em todos os seus estados físicos. A água em nosso planeta ela está em constante movimento e a isso damos nome de ciclo d'água, que é o processo pela qual a água é transportada entre os reservatórios da hidrosfera em um fluxo contínuo. O ciclo de água então se inicia com um calor irradiado pelo Sol, que aquece a água dos rios, lagos e oceanos e ocorrendo o fenômeno de evaporação. O vapor de água, então ele chega à atmosfera e se esfria e se condensa na forma de nuvens e nevoeiros. Quando muita água condensa na atmosfera, se inicia o processo de precipitação, que pode ocorrer na forma de chuva ou em regiões frias, formam-se as neves. Quando a água cai sobre a superfície, ela pode escoar, formando os lagos e rios que desaguam no oceano, ou ocorre a infiltração de uma parte dessa água que vai alimentar os lençóis subterrâneos, ou ela pode ser absorvida pelas plantas, que depois de utilizada, a devolvem no processo chamado de transpiração. Quando olhamos a distribuição da água no nosso planeta, nós temos que a sua maior parte corresponde à água salgada, que é aquela água que tem sais minerais dissolvidos, como o NaCl. A parte que sobra de água doce, ela se encontra então, numa grande parte, na forma congelada e somente uma pequena porção é acessível a nós seres humanos. No entanto, essa água então doce que é acessível, ela está sendo poluída. Então, a poluição hídrica corresponde ao processo de poluição, contaminação ou deposição de rejeitos na água. Ela ocorre por agentes químicos, físico ou biológico e é extremamente nociva à vida humana e aos demais organismos vivos do local, como plantas, animais e outros micro-organismos. Existe uma diferença do que chamamos de água poluída e água contaminada. A água poluída é aquela que apresenta alterações nas suas propriedades físico-químicas, ou seja, apresenta mudança na cor, no cheiro e no gosto. A água contaminada, ela também vai apresentar a água apresenta diferentes propriedades físicas e químicas, mas, no entanto, ela vai conter organismos patogênicos ou substâncias tóxicas que vão provocar doença no homem. Então, com o que nós podemos concluir? Que nem toda água poluída ela vai estar contaminada, mas a água contaminada ela vai ser uma água poluída, porque para acontecer a contaminação, para acontecer a formação desses micro-organismos que causam doença, nós temos que poluir essa água. As principais fontes de contaminação e poluição da água, então, elas são atividades agrícolas, as atividades industriais, o esgoto doméstico, que é lançado sem nenhum tratamento em nossa água, e temos os desastres ambientais, como os derramamentos de petróleo. Existem diversos tipos de poluição da água. Entre elas temos a poluição sedimentar, que é causada pelo acúmulo de partículas vindo do solo pelo processo de erosão. Como exemplo disso, nós tivemos os desastres de Mariana e Brumadinho, onde a gente vê aquela água com barrenta, na barrenta. E também temos a poluição biológica, que é onde agora a gente coloca detritos orgânicos na água. Como exemplo, nós temos a liberação de detergentes, fezes humanos, de animais e restos de alimentos. A poluição biológica, ela causa, então, além da poluição, ela vai causar a contaminação, porque ela pode ocorrer também a contaminação. Também temos a poluição química, que é causada quando produtos químicos são lançados pela indústria. Aqui nós temos um exemplo da indústria têxtil,
Indústria têxtil, onde aqui é uma foto lá daquelas lagos, né, da Índia, onde a gente vê aquela coloração bonita, né, mas essa coloração é correspondente ao despejo de corantes que foram usados para atingir as roupas, né? E também temos a poluição térmica, que ela é um dos tipos de poluição menos conhecida, mas ela é causada quando há um aumento da temperatura. O exemplo ocorre nas regiões onde tem usina nuclear, que eles despejam água quente que foram usadas nas turbinas usadas para a refrigeração. Aqui é uma imagem térmica onde a gente vê que essa água aqui, que estava lá no reservatório, ela é lançada, né, nesses rios e ocorre então um aumento da temperatura ao redor. Então, uma das consequências, né, da poluição é um processo que se chama eutrofização, que é um processo que se caracteriza pelo aumento de nutrientes e principalmente os nutrientes que contêm nitrogênio e fósforo e que provocam o surgimento sensível de organismos como algas e cianobactérias. Esse ambiente, então, ele agora passa a ter uma coloração turva, né, devido a essa camada, né, de algas que cria nessa água e que faz com que diminua a quantidade de oxigênio nessa água. Isso, então, faz a causa da morte de várias espécies. Então, como a gente viu, nossa água, né, é um recurso escasso e ele vem sendo constantemente poluído. Então, para que a água seja considerada potável e própria para o nosso consumo, ela tem que passar por um tratamento, né? Esse tratamento, então, ocorre na estação de tratamento de água. Então, primeiramente, o que ocorre é a captação da água, onde primeiramente aqui faz uma filtragem, né, onde você coloca umas grades para filtrar, né, as sujeiras maiores, né, como galhos e folhas. Essa água então chega lá no reservatório, onde vai ocorrer a floculação, que é a adição de substâncias que aglomeram as partículas de sujeira. Geralmente a gente usa hidróxido de alumínio. Após isso, então, essa água ela passa pelo processo de decantação, onde a gente deixa a água ali em repouso para que essa sujeira fique no fundo, né, desse reservatório. Então, depois dessa água, então, ela é filtrada por diferentes camadas que vão reter essas substâncias químicas que foram formadas no processo de tratamento. E por último, então, é feita a desinfecção, que é a adição de cloro que vai matar os micro-organismos dessa água. E por último, na nossa água é adicionado o flúor, que ele é adicionado para evitar a cárie. Então, agora, então, essa água ela está própria, né, para consumo, então ela segue para os reservatórios e após é distribuída em nossos lares. Então, como vimos, né, a nossa água é um recurso escasso e ela precisa de um tratamento, né, relativamente caro, né, para ela ser consumida. Então, vamos, né, praticar o consumo consciente dessa água, evitar desperdício e evitar processos que causam poluição dos nossos rios.